Todos, me chamo Douglas Valença, estou aqui com meu colega Clau. Iremos trazer uma videoaula hoje, onde vamos falar e explicar um pouquinho sobre a era digital na educação física. Então, vou começar a apresentação aqui para vocês. Certinho aí, Clau? Certinho, mano. Ah, então, a educação física na era digital, tecnologias de informação e comunicação. Todos nós sabemos que hoje em dia a era digital, né, a tecnologia está muito frequente no nosso dia a dia, mas graças a esses avanços tecnológicos, nós conseguimos ter a era digital a favor para nós para usarmos no nosso trabalho, né, em várias áreas que vai ajudar muito e facilitar a gente. Então, como eu vinha dizendo, né, as redes sociais, aplicativos desempenham um papel significativo, papel muito importante nos meios de trabalho nos dias atuais. Eles fazem o quê, né? Eles proporcionam diversas maneiras de comunicação, colaboração e compartilhamento de informações para a gente. Em todas as áreas do conhecimento, podem colaborar positivamente para prestadores desse serviço. Então, eu vou explicar um pouquinho agora como essas ferramentas aí podem ajudar a gente nessa era digital, no meio dos trabalhos na comunicação interna, né, facilitando as conversas e compartilhamento de arquivos, colaboração de documentos, onde eu vou conseguir em tempo real compartilhar arquivos, documentos do Word, planilhas de Excel, apresentação em PowerPoint, né? Redes profissionais, acho que também é uma bem usada agora, atualmente, onde eu consigo compartilhar experiências, falar com outros profissionais da mesma área que eu, e até contratar pessoas através dessas redes profissionais. Um aplicativo muito famoso, o LinkedIn, onde que eu consigo criar um perfil, né? Eu botar na área que eu quero trabalhar e tal, e empresas, através desse perfil, talvez contratar, né? Gerenciamento de projetos, então vai facilitar eu ajeitar os meus projetos, organizar bem, organizar tarefas para ajudar trabalhos em grupos. Videoconferência, acho que um grande exemplo é hoje que estamos fazendo, né? Estamos gravando uma videoaula para um trabalho da faculdade, aonde vamos gravar, salvar e mandar por e-mail, botar no YouTube e tal, né? Então, uma grande ferramenta. Foi muito usada durante a pandemia, onde, por exemplo, vídeos, as aulas não podiam ser presenciais, né? Então, os professores, através de ferramentas como essa, aplicavam a aula em tempo real, os alunos entravam, conseguiam ter uma interação, né, por áudio ou por chat, que foi uma boa estratégia. Compartilhamento de arquivos entra muito ali com a colaboração e documentos, né, onde eu vou conseguir compartilhar planilhas, documentos do Word, apresentações. Uma ferramenta muito usada para fazer isso é o Google Drive. Marketing e promoção também acho que é uma das coisas mais usadas hoje em dia, onde as pessoas usam eles para desenvolver a sua marca, né? Conseguir mostrar a sua marca através de propagandas, promoções, e as redes sociais são muito usadas, né? Como Instagram, Facebook, Twitter, que é uma rede de grande alcance porque várias pessoas usam. E treinamento, desenvolvimento, que eu acho que entra muito cursos online, que tu consegue adquirir conhecimento, ter experiências, às vezes até tu mesmo compartilhar experiências, né, criando um curso, eu acho muito importante e legal porque antigamente não tinha essas ferramentas, né, de cursos online. E, por exemplo, tinha um curso em outro estado, em outra cidade, até eu acharia interessante, mas por causa de deslocamento e tal, eu não conseguia ir. Assim que os cursos online, em casa mesmo, eu consigo ver qualquer curso aí, então acho que é muito importante. Agora, trazendo essas ferramentas, redes sociais aí, a era digital um pouco para a educação física, né? Ela vai ajudar muito oferecendo oportunidades para nós aprimorar o aprendizado, promover saúde e condicionamento físico,
além de facilitar a comunicação e colaboração entre os professores e alunos, e entusiasta da área, né? Quem tem bastante interesse na área. E um pouquinho para a gente falar de uma ferramenta aí que nós usamos muito na educação física, nossa área, é a ferramenta Strava. Ela foi criada em 2009 nos Estados Unidos. Ela é um aplicativo básico para registro de atividades de endurance e ela é fácil de usar, né? E por ela ser fácil, ela, pô, é intuitiva, é incentivador e ela pode ser utilizada através de vários modelos de GPS, de jeito fácil, né? Por exemplo, por relógios, smartphones, ciclocomputadores, pois são ferramentas, por exemplo, o smartphone, hoje em dia qualquer pessoa tem um, né? Então, de um jeito fácil, barato, tu consegue usar ele. Mas para explicar um pouquinho melhor de Strava, eu vou passar a palavra para o meu amigo Clau, que daí ele vai explicar, dar exemplos bem certinho. Bom, então, pessoal, falando um pouquinho. Tá me escutando bem, Douglas? Tudo certinho. Vamos lá, então. Falando um pouquinho mais dessa plataforma, né, desse aplicativo que é o Strava. Então, ele foi criado lá em 2009, como o Douglas falou, na Califórnia, onde é o berço da tecnologia, né, onde surgiram vários aplicativos. E, inicialmente, lá no ano de 2009, era um aplicativo e uma ferramenta que poucas pessoas tinham acesso quando comparamos aos dias atuais, né? Então, algumas dificuldades eram enfrentadas. Dificuldade de parear atividades registradas por um dispositivo com o aplicativo e específicos tipos de GPS conseguiam utilizar essa plataforma, né? Que é muito ao contrário do que acontece nos dias atuais, onde milhões de usuários usam, as atividades são registradas em quantidades elevadas na plataforma e muitos GPS e tipos de dispositivos se conectam ao Strava. Pode passar, Douglas. Então, aqui, nada mais justo, né, do que eu falar um pouquinho da minha experiência com essa plataforma, demonstrando como qualquer pessoa pode utilizar, seja ela uma pessoa que está iniciando um processo de treinamento, né, aí pode ser na corrida, na bicicleta, pode ser na caminhada, na natação, no remo, enfim. A natação e o remo, claro, vão exigir dispositivos que sejam resistentes à água, né? Mas demonstrando um pouquinho da facilidade de uso da plataforma, eu trouxe nessa primeira tela a exibição do volume semanal de treinos. Então, o Strava, lá na parte inicial dele, ele mostra o progresso semanal da minha atividade física, sendo que nessa semana que está relatada aí na tela foi a semana passada, onde eu fiz a distância de 8 quilômetros, o tempo que eu demorei para fazer essa atividade e a elevação que eu tive positiva durante a atividade. Essa foi a primeira atividade da semana, foi uma semana que eu fiz mais 2 treinos. Passando para a próxima tela, demonstrando essa atividade que antes aparecia como uma atividade semanal, agora ela sendo demonstrada de forma única, né? Forma isolada. A distância, o trajeto que eu percorri aqui na cidade de Erechim. Então, a plataforma traça esse mapa, né, a partir do, do item que eu usei para registrar o treino, que foi esse relógio GPS, e ela me apresenta alguns dados, algumas informações. Não está aqui na tela, mas mais abaixo ali a gente consegue ter acesso ao ganho altimétrico, a frequência cardíaca média da atividade, que são coisas que podem ser aferidas, por exemplo, a elevação pode ser aferida por um celular, mas já a frequência cardíaca, a gente precisa de um leitor no peito ou de um leitor no pulso, né? Esse relógio ele tem esse dispositivo que faz a leitura da frequência no pulso. Passando para a próxima tela, eu trouxe a atividade de um amigo meu. Esse meu amigo ele está retornando à prática esportiva. Ele autorizou que eu passasse aqui para vocês esse exemplo, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender como a ferramenta funciona. Então, o nome dele é Ismael. Essa atividade foi registrada na semana passada, lá no dia 13 de novembro.
o Ismael, ele está voltando, então a plataforma, ela entende ali, ó, Ismael está de volta, comemore mandando kudos. Esses kudos são as curtidas, né, que outras plataformas utilizam, por exemplo, Instagram, Facebook, é uma forma de tu mandar um incentivo ali para aquela pessoa, aquele conhecido, aquele atleta que tu segue. Pô, legal, vi tua atividade, né? E ali, como na minha atividade, o aplicativo ele vai demonstrar uma sequência de dados, distância, ritmo, tempo, mas isso são coisas muito específicas e elas precisam de um contexto, né? Então, do lado, eu anexei a minha conversa com ele no WhatsApp, onde ele me passou um feedback do treino que ele realizou. Então, ele relatou que estava chovendo na hora do treino, que o treino foi bom, que ele estava bem, sem dor, sem palpitação, né? No treino anterior a esse, ele tinha sentido um pouquinho mais elevada a frequência cardíaca. O esforço foi menor, então ele conseguiu fazer o mesmo trajeto de uma semana passada, só que com um esforço menor, o que demonstra que ele está evoluindo no processo de treinamento. Ainda ele relata, né, que fez a mesma rota da última corrida, porém agora registrando com o Strava. E para isso que vem essa forma, né? Ela vem aí para auxiliar pessoas que estão começando no processo de treinamento, pessoas que estão saindo do sedentarismo, porque quando essa pessoa ela vê esses dados e eles se materializam em número de treino, distância percorrida na semana, distância percorrida no mês, ela vai tendo um feedback positivo, ela vai se incentivando, ela vai se auto-influenciando a continuar. Pô, vou tentar no mês que vem fazer 10 quilômetros a mais do que nesse mês. No próximo mês vou tentar fazer 5 atividades a mais. Enfim, como também ela pode ser usada, como nesse caso que está sendo exemplificado na tela, do uso do Strava para o acompanhamento de um processo de treinamento. Então, o treinador ou o personal passa o treino, né, monta a planilha, envia ao aluno, o aluno faz o treino, devolve com os dados do aplicativo, ou o treinador já consegue acessar remotamente pelo seu sistema, e isso vai gerando uma integração. Então, fica muito mais fácil fazer um protocolo de treinamento para uma pessoa que não está na tua cidade. Por exemplo, o Ismael, ele está lá em Juí, né? Então, eu consigo acompanhar o processo de treinamento dele e ter controle de volume, de frequência de treinos de uma forma remota. Pode passar, Douglas. Aqui nessa próxima tela, eu fiz um breve resumo da, da incorporação do aplicativo Strava junto ao aplicativo Treinos, tá? Então, o aplicativo Treinos é um aplicativo que o treinador vai prescrever o treino e o aluno vai executar. O Strava vai registrar esse. Na verdade, quem vai registrar o treino é o relógio ou o smartphone. A partir do registro do relógio, o Strava recebe esses dados e automaticamente ele envia para esse outro aplicativo que é o Treinos. Então, o Strava ele é uma ponte entre o aparelho de GPS e a planilha de treinamento. O Strava joga esses dados para dentro do aplicativo. Então, na tela da esquerda, o treinador tinha, né, passado ali algumas orientações. O treinamento era progressivo, uma distância de 11 quilômetros, com uma duração máxima de 1h01 e uma duração mínima de 55 minutos. E ele passa as informações, né? Então, 2 quilômetros leve, 6 quilômetros de forma moderada e 3 quilômetros forte. E ali está tudo calculado, né? A partir de alguns testes que a gente fez alguns meses atrás, né? No período de base de treinamento. E ali é o treino que eu tenho que fazer no dia. Ao lado é o treino já realizado. Então, eu fiz a distância de 11 quilômetros, dentro daquele tempo que foi proposto, o relógio faz a leitura e o Strava joga essas informações dentro do aplicativo Treinos, né? Então, registro de ritmo, velocidade média, frequência cardíaca média, né? Foi de 167, frequência máxima de 186 batimentos,
próprio relógio faz uma estimativa de gasto calórico, quase 1.000 calorias. E aqui está um grande ponto que eu acho muito interessante desses aplicativos, né? O aluno, o atleta poder dar o feedback diretamente ali. Então, o clima estava quente, foi um dia de sol forte, eu sofri um pouquinho para fazer esse treino, né? A percepção de esforço ficou um pouquinho alterada. Aí o relato que eu dormi mal na noite anterior, e mesmo com esses detalhes, né? Eu tentei me manter dentro do planejamento do treino, consegui executar bem. Enfim, o treinador tem acesso a todos esses dados e o Strava é uma importante ferramenta para deixar esse trabalho do treinador mais fácil, organizado e claro. Pode passar, Douglas? Então, aqui concluímos, né, que esse aplicativo é ótimo para o acompanhamento de um programa de treinamento, oferece uma boa quantidade de dados, tanto na versão gratuita, que é essa que eu uso, como na versão paga, que daí libera uma quantidade maior de dados específicos do programa de treinamento. A versão, bom, isso já falei, na versão paga, a integração com as outras plataformas. Então, o Strava, ele não é apenas uma rede social do treinamento. Ele é isso, mas ele é importante para ler os dados que o GPS captura e jogar dentro de um sistema que o treinador vai acessar. Então, lá no final do ano, o treinador vai ter acesso a quantos treinos eu fiz, qual foi minha velocidade média nesses treinos, quantos treinos eu perdi. Se eu não fiz um treino, eu consigo botar lá não realizado, o motivo. Então, isso deixa muito mais seguro o processo de treinamento, principalmente quando é à distância. E não somente seguro para o treinador, mas seguro para o atleta, para o aluno. E a criação de uma comunidade é bem legal no Strava, principalmente quando a gente fala de pessoas sedentárias que estão iniciando em atividades aeróbicas. Então, viu que um amigo postou um treino. Pô, vou olhar aquele treino que o cara fez. Vou baixar esse aplicativo, vou fazer uma caminhada no final de semana, vou registrar. Então, tudo isso serve para influenciar as pessoas de forma positiva. Incentivo, né? Pode passar, Douglas? Isso aí. Então, tu pode incentivar outras pessoas a fazer atividade física, mesmo sem saber, e tu pode ser influenciado, incentivado por outras pessoas e elas não sabem disso. Concluímos que a ferramenta pode ser uma ótima opção, né, para o treinamento de indivíduos sedentários iniciarem no esporte, praticar de forma regular algum tipo de atividade física, como também treinadores acompanharem a evolução e a realização dos treinos propostos para indivíduos que estejam em um processo de treinamento físico. Então, é basicamente o que a gente falou no slide anterior. Ele é para todo mundo. Pessoa sedentária que não tem acompanhamento, para pessoa que está começando, tem um pouquinho mais de performance, quer melhorar, e é uma ótima ferramenta para o treinador acompanhar, principalmente à distância, esse processo de treinamento e o progresso desse treinamento físico individualizado. Então é isso aí, a nossa apresentação de hoje, falando um pouquinho sobre Strava. Então, acho que foi isso, né, Clau? Nossa Isso apresentação aí, aí. Então, um aplicativo aí bom, né? Fácil de ser usado, não precisa de tantos gratuito. recursos. Isso aí. Então, acho que era mais ou menos isso que nós queríamos falar, então. Então, valeu. A gente agradece aí, valeu.